Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá! Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado no canal. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES e compartilhe com seus amigos e parceiros para que a gente possa cada vez mais ampliar o alcance da nossa rede social. Lembrando, que toda semana tem episódio novo do AGES Podcast e eles são transmitidos também para as plataformas de áudio, então você pode conferir no Spotify e outros distribuidores que você tem bastante conteúdo de qualidade lá produzido para você. Essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, nós estamos recebendo aqui nossa colega, arquiteta e empresária, diretora na Viplan Engenharia, Ana Rita Vieira, para bater um papo sobre o universo da incorporação e os desafios de inovação desse setor. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Miguel. Obrigada, Karine, pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre uma honra e eu digo que é muito especial para mim estar aqui, porque a Jéssica é a Casa dos Engenheiros recebendo uma arquiteta e eu fui uma arquiteta meio engenheira, que é uma frutinha que caiu um pouquinho longe do pé. Os meus pais são engenheiros civis, então eu fico muito honrada e feliz de estar aqui falando nesse espaço que também foi deles. Bacana. Que legal. Então, já que tu já começou a falar um pouquinho, conte para nós quem que é a Ana Rita, né? Olha, Ana Rita é arquiteta, nascida em obra, porque eu costumo dizer, a minha mãe foi uma das primeiras engenheiras civis mulheres aqui de Joinville, gosta de obra e tal. E eu e minha irmã muito pequena, já quando faltava diarista, não tinha alguém para ficar com a gente. O que acontecia é que acabava indo brincar no monte de areia na obra, enquanto ela cuidava da obra. Então, eu cresci arquiteta, me formei em arquitetura, sempre foi um desejo, acho que eu sempre fui um pouco mais artista, mas cresci com esse lado forte aí da engenharia, acompanhando obra desde cedo. Mas a Ana é uma arquiteta que virou empresária, mas é apaixonada pelo mercado da construção civil. Eu adoro desenvolver produto. Hoje a minha atuação dentro da Viplan é focada no desenvolvimento de produtos imobiliários, então focada em inovação, em buscar tendências, entender o comportamento do consumidor para que a gente tenha aí casas e apartamentos cada vez melhores para os nossos clientes. Bacana. Esse teu comentário a respeito da arquitetura e da engenharia, eu particularmente acredito que a gente precisa retomar essa conexão, porque são complementares, nasceram juntos, na verdade. E o afastamento que a gente teve em algum momento, às vezes me faz refletir no seguinte quesito: as dificuldades que a gente tem em compatibilização de projetos pode ser por essa questão do afastamento. Porque são dois segmentos que, se não encontrarem um caminhar junto, você não tem um projeto de boa qualidade. Eu lembro muito que na faculdade eu aprendi o seguinte, numa das aulas, eu não recordo agora, acho até que foi o professor Trigo. Engenharia é formada por 4 elementos, estética, economia, segurança e funcionalidade. Economia e segurança é uma atribuição da engenharia. Estética e funcionalidade é uma atribuição da arquitetura. Só que se eu desenvolver algo seguro e econômico, sem levar funcionalidade e estética em conjunto, não, vai ser uma caixinha linda. E se eu potencializar a estética e a funcionalidade, pode ser que em algum ponto não seja seguro e extremamente caro. Então, a única solução para a gente alcançar o equilíbrio é colocar os responsáveis em conjunto trabalhando, para que a gente alcance um elemento que seja equilibrado nesses 4 itens. E
não há como fazer isso se o engenheiro não conhecer o universo da arquitetura e o arquiteto não conhecer o universo da engenharia, né? Então, seja muito bem-vinda, porque a gente tem essa percepção aqui, né? Pelo menos da minha parte, essa percepção ela é bastante latente. E o motivo também da gente trazer, né, de fazer o convite, foi porque você esteve conosco no ano passado, né, no segundo encontro de engenharia, e trouxe todo um universo que mostra, pelo menos mostrou, né, aquilo que é o papel de uma incorporadora, né, que é o desenvolvimento de produto, a forma como vocês vêm tratando isso. Achei sensacional, porque é onde eu olho, é o que eu miro, é o que eu enxergo. Eu entendo que você tem um papel de incorporador e um papel de construtor. E a incorporadora ela precisa se conectar com o mercado. E vocês, de forma brilhante, expressaram, né, o que a gente está fazendo é isso, como a gente tem feito, aonde a gente tem buscado compreender o cliente. E esse episódio serve para a gente poder tratar um pouquinho mais daquilo, né? Que infelizmente a gente não gravou naquela ocasião, né? Mas quem participou provavelmente ficou com a mesma sensação, porque foi realmente muito bacana. Sim, naquela ocasião até eu trouxe, e fica aqui uma dica, né, para o pessoal, uma pesquisa da Deloitte, que é uma grande consultoria, né, e aponta algumas tendências sobre o comportamento do consumidor de imóveis em 2040. Então é uma pesquisa bastante ampla que fala sobre aponta algumas tendências e alguns caminhos que têm se visto para o consumidor de imóveis, né? Então, eu trouxe alguns dados daquela pesquisa e fiz alguns paralelos com o que a gente tem feito na Viplan, né? Eu estou atuando na Viplan desde 2010, então desde 2010 a gente tem passado a ter um olhar um pouco mais atento para a questão do desenvolvimento de produto e um pouco para esse casamento que você falava, Miguel, entre arquitetura e engenharia, né? Porque eu acho que a gente caminha juntos de fato, né? E isso que gera valor para o cliente, né? A gente conseguir entregar um produto que caiba no bolso dele, então, de fato, ele tem que ser econômico, que seja muito funcional e tecnicamente muito bem construído, né? Para ter valor no tempo e que traga uma estética, traga algo que ele tem orgulho de entrar lá naquele apartamento, naquela casa todos os dias, levar visita, enfim. É isso que mais... E a pesquisa lá aponta, ela vai falar, por exemplo, que a gente vai comprar, no máximo, em média, 2 ou 3 casas durante a nossa vida toda, mas a média é até menor que 2, né? Então, você imagina que é o seu maior bem, é a sua compra mais difícil de fazer, né? A sua conquista mais suada, né? Então, realmente você tem que ter orgulho mesmo, você quer entrar com o teu amigo por um hall maravilhoso, né? Então, você quer mostrar uma porta de entrada linda, né? Então, isso tudo... E não sei, né, se tinha alguma coisa a respeito disso, mas o joinvilense em si, eu vejo que, né, eu sou joinvilense, nascida e criada aqui, eu vejo que o joinvilense gosta muito de fazer coisas em casa. Ele é muito restrito, não é qualquer pessoa que ele convida para ir em casa, mas eu percebo que eles, né, o joinvilense tem costume de fazer um churrasco em casa, um almoço, e gosta de convidar ali familiares, os mais próximos. Então, é um lugar que ele gosta de receber as pessoas, assim, né? Não sei se tem alguma coisa nessa pesquisa ou se a Viplan percebe, né, esse tipo de comportamento do joinvilense diferente de outras... Sim, né? Eu acho que o joinvilense tem essa particularidade, a gente gosta de receber em casa, mas o brasileiro, em geral, é um povo que gosta de receber seus amigos em casa. A gente abre a nossa intimidade muito para os nossos amigos, muito para nossa família, né? A gente convive com a família muito perto, com irmãos, com primos, né? E isso é uma coisa que é um comportamento já do brasileiro, né? Então, a gente usa a nossa casa, né? Usa a nossa casa para receber. Mas aqui, claro, aqui no sul, e daí a gente faz um recorte para Joinville, mais ainda, né? A gente tem um comportamento do joinvilense, né? Que trabalha muito de segunda a sexta, que sábado gosta de ficar em casa. A gente tem um comportamento cultural, acho um pouco dessa nossa colonização também, nosso jardim bem cuidado, né? Tudo isso acho que reflete muito esse cuidado que a gente tem com a casa, com a moradia, né? Então, sim, a gente tem que estar muito atento a isso. Aqui o pessoal gosta de churrasqueira no apartamento, tem que ter, né? Porque gosta de receber, gosta de fazer churrasco. As áreas de lazer são muito importantes, as pessoas passam muito tempo em casa. E acho que esse comportamento, ele ainda só se
ele aumentou, né, nesse pós-pandemia, né? A gente começou a valorizar mais a casa, porque a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, né? Claro, agora tá todo mundo louco para sair um pouco de casa, mas a gente ficou muito tempo dentro de casa. E daí a gente começou a olhar quais eram os problemas e como eram as coisas boas que tinham dentro das nossas casas, né? E esse olhar se voltou ainda mais para a moradia, para o receber, para o estar em casa. E somado a isso, a gente também percebe, um pouco mais como tendência de mercado, essa mudança de comportamento do consumidor, dessa nova geração. Ela está entrando no mercado agora, está começando a participar da economia formal, né? Porque está saindo da escola, adquirindo entrando na faculdade, adquirindo uma profissão, e começa a participar. Então, para quem está posicionado no mercado, construindo, né, produzindo produtos, não está pensando necessariamente em 1 ou 2 anos, está pensando em como eu vou trazer, né, produtos para 10, 15, 20 anos, onde é que eu vou estar. Claro, a gente sabe que é difícil fazer essa previsão, mas a gente busca entender isso, né? E essa nova geração traz alguns desafios, porque eles têm uma relação bastante diferente com a propriedade, né? Eu lembro que vocês comentaram você fez um comentário naquele encontro a respeito das vagas de garagem, por exemplo, que aquelas vagas excedentes elas já não estavam sendo tão necessárias e já existia uma tendência de vagas sobrando. Isso para mim é muito marcante, porque quando a gente constrói, a gente tem que buscar adensamento. Quanto mais adensado, mais eficiente é o produto, né, sob a ótica econômica. E a vaga de garagem, a gente sabe que em alguns terrenos, infelizmente, se torna limitante de um produto. A gente poderia desenvolver um produto maior para entregar para mais pessoas, e a limitação da vaga, né, às vezes até de forma legal, nos impede, né, de construir mais. E naquele momento você comentou sobre isso, né? Como é que tu tem visto, faz sentido, você tem percebido a diferença desse novo consumidor, assim, com relação ao que ele quer? Sem dúvida, né? Basta ver que, imagina, quando eu fiz 18 anos, meu Deus, assim, era uma corrida. No dia seguinte, eu estava na autoescola me matriculando para tirar a carteira, porque eu queria ter um carro, né? E hoje em dia isso já não acontece mais, né? A geração aí de 20, 22 anos, muitos nem sequer têm carteira. Hoje, com Uber, a tecnologia permite que a gente vá para qualquer lugar sem precisar ter esse passivo que é o carro, né? De certa forma, para alguns se transforma num passivo. Então, a gente vem notando que as famílias hoje, e principalmente os mais jovens, têm um bom carro e não mais 2. Então, essa vaga extra que a gente fazia nos condomínios já não faz mais tanto sentido. Então, de fato, isso é uma coisa que a gente notou muito fortemente. Por 2 motivos. Um, porque ter carro está cada vez mais caro, né? E outra, porque essa geração nova já não se importa mais tanto com isso, né? Essa geração nova está cada vez mais preocupada com as experiências do que com a posse desse bem em si, né? Ele quer, eu diria assim, que todos os comportamentos estão virando muito mais para a gente usufruir do serviço do que da posse em si, né? Que é o caso do carro. E de certa forma isso pode acontecer com imóveis, ainda é muito lento isso, mas a gente também vê, né? Assim, é uma coisa que nós no mercado imobiliário temos que estar atento sobre, será que também essas gerações mais novas vão querer realmente ter a propriedade da casa, né? A gente falou isso em outro episódio, eu acredito cegamente nisso. Eu gosto de brincar com essas coisas, né? Mas não sendo no achismo total, mas eu enxergo que não parece ser uma loucura quando você começa a refletir a respeito do seguinte: talvez daqui a algum tempo as pessoas não comprem mais as unidades, mas elas paguem uma taxa de serviço. A gente ainda vai continuar tendo um comprador que vai ser provavelmente um fundo, ou alguém que queira investir, porque os fundos imobiliários têm esse papel, né? Mas a palavra que você usou, as experiências, né? Elas são fundamentais, né? E onde é que você vai criar o elemento da experiência? Lá na concepção do produto, porque é a operação daquela edificação, né? Eu entendo que sim, a propriedade pode ser que troque de mão mais na frente, mas hoje o que se reflete isso mais objetivamente é em a gente ter que criar para o usuário, para o cliente, uma moradia que seja um pouco mais flexível, que permita algumas alterações.
né, que também se justifiquem sendo um bom investimento. Então, as pessoas ainda compram imóvel e compram muito, e a gente tem muitos clientes jovens lá na Viplan, muito por conta também de ser um bom investimento, ainda assim, né? Ainda mais num país como o Brasil, que a gente sabe que vive bastante instabilidade, né? A gente não tende a uma estabilidade nunca. A gente é um país que cresce muito, que, enfim, essa doideira que todo mundo sabe que é. Sim, né? O pessoal costuma dizer no Brasil, até o passado é incerto, né? Exatamente, com esse passado incerto. Então, o imóvel ainda é uma segurança muito grande, mesmo para pessoas muito jovens, elas ainda sonham. A pesquisa da Deloitte apontava que as pessoas ainda sonham muito com a compra do imóvel. Claro que agora a compra do imóvel vem sendo um pouco mais tardia, né? As pessoas têm ficado mais em casa, têm saído, demorado para sair da casa dos pais, né, Karine? Ficam mais tempo na casa dos pais, casam muito mais tarde. Da década de 70 para cá, na década de 70, a média de idade de casamento para mulher era 21 anos e para homem 23, é muito cedo. Hoje é 30 e 31, né? Então, assim, em 50 anos a gente aumentou uma década praticamente na idade de casamento e, consequentemente, a idade de filhos também, né? Então isso trouxe uma mudança um pouco de comportamento dessa população, desses novos clientes da população em relação à compra do imóvel, né? Ela acontece talvez um pouco mais tardiamente, esse cliente já está estabilizado um pouco mais profissionalmente, então ele já é um pouco mais exigente na compra do imóvel também. Então tudo isso reflete no produto que a gente está desenvolvendo. Até uma coisa que eu achei muito interessante da pesquisa foi que também uma das vontades ainda é casar, né? É constituir família. E foi uma coisa que eu fiquei, né? Que interessante, não achei que fosse ser uma... Então, ainda assim, ainda é uma medida, e é engraçado quando fala da medida do sucesso, né? Eles perguntando para os jovens o que você acha que é uma medida de sucesso. Não, são pessoas que têm relacionamentos estáveis, carreiras, assim... brilhantes, tal, né, assim, estão bem sedimentados nas suas carreiras, tal. E daí a mesma pergunta, assim, qual que é a medida do sucesso para você? O que é uma pessoa que tem sucesso? Tá, e daí perguntam para você, e o que você quer? Daí ele fala assim, não, eu quero viver experiência, eu quero viajar, eu quero não sei o quê. Então, assim, existe uma dualidade, porque, claro, a medida do sucesso é muito olhando para as pessoas que você considera mais velhas que você. Então, a gente está falando de uma outra geração dos nossos pais, enfim. Então, a gente olha para o sucesso para essas pessoas, mas o que a gente deseja para a nossa vida é diferente, entendeu? Então, tem que fazer esse, como diz, esse adendo, né, de que as coisas estão mudando. Daí, talvez... daqui a umas décadas aí a gente olhe para isso um pouco ao contrário, né? Diga assim, não, a medida do sucesso é alguém que vive de muitas experiências, viaja, é bastante livre e tal. Fala, não sei, 3, 4 idiomas. Agora, falando nessa questão de gerações, né? Imagino que talvez isso possa ter passado também em alguma análise de vocês. A gente tem um perfil, né, da pessoa que está comprando o seu primeiro imóvel, mas você também tem hoje a questão de alcançar uma idade maior, né? Esse público também está mudando a vida, né? Porque ele passa por um período onde ele tinha filhos em casa, ele tinha toda aquela loucura, né, da família em desenvolvimento, e chega um momento onde aquele casal agora está numa fase diferente, né? Tá tirando o pé do acelerador, por assim dizer, e também tem chamado a atenção do mercado, porque há um nicho para se trabalhar, né, de produtos, né? Vocês hoje já observam alguma coisa nesse sentido? Sim, isso é bem interessante, assim, até apontar que nunca antes na nossa história a gente viu tantas gerações convivendo juntas ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Então, assim, hoje em função da expectativa de vida ter aumentado muito, então é muito comum que a gente conheça pessoas que têm inclusive bisavós vivos, né? As pessoas estão trabalhando até mais tarde, então é muito comum que nas empresas existam pessoas de faixas etárias muito distintas trabalhando juntas e, por consequência, convivendo nas casas também. É muito comum hoje que netos vão estudar numa outra cidade, morem com os avós, enfim. Então, essa convivência intergeracional também tem mudado muito o perfil da residência, né? A gente tem que ter uma moradia mais adaptativa. Mas sim, a gente tem hoje também perfis de clientes que são os novos formatos de família, né? Que a gente diz também, né? Como você apontava para casais mais velhos, às vezes diminuindo o seu espaço porque querem ter uma segunda moradia na praia.
e por isso que o nosso litoral também cresceu tanto, né? Ou até pessoas divorciadas, né? Então, esse tipo de moradia tem que estar sempre se adaptando a esses diferentes públicos. A gente tem que conseguir conversar com todo mundo. Mas eu acho que uma grande mudança é muito essa questão da longevidade, né? A gente vai ter que pensar em moradias para pessoas mais velhas, para seniors, né? E uma das tendências que se aponta muito são os seniors livings, né? Onde essas pessoas mais velhas vão morar? Elas vão precisar de algum cuidado de saúde? Vão, né? Que tipo de prédio a gente pode oferecer adaptado a eles? Talvez elevadores maiores para poder caber uma maca, uma cadeira de rodas, um banheiro que seja mais adaptado, né, que tenha uma barra, que seja mais confortável de ser utilizado. Mudanças simples, como, por exemplo, a gente, em vez de entregar as tomadas a 30 centímetros do chão, a gente entregar elas a 50, que é muito mais confortável de colocar um abajur ali sem precisar se abaixar, um aspirador de pó, né? Então, são mudanças simples que a gente vai ter que começar a estar atento para as moradias, para que essas coisas funcionem para uma população que vive cada vez mais, né? E vive cada vez mais e bem, né? Porque, assim, antes a gente pensava, a pessoa velha é mais de 60, gente. Não, né? A pessoa hoje, assim, até arriscado dizer, né? Mas é com 80, 90 para mais, né? Que a gente diz, nossa, essa pessoa é bem velhinhazinha, né? E olhe lá. E olhe lá ainda, né? Tem cheio de gente aí com 90 anos correndo maratona até, exatamente, né? Exatamente. E são detalhes sutis, né? Porque é um público, como você falou, né? Ainda, claro, está numa descendência de atividade, mas ainda é ativo. Então, ele não quer uma propriedade que denote todas essas questões do cuidado que ele precisa ter, porque é uma realidade que ele está começando a absorver, mas não é a realidade do dia a dia. Então você tem que implementar isso com sutilezas, né? A questão do próprio elevador, né? O elevador é uma coisa que é de se pensar, né? Imagina se eu preciso de uma maca no elevador, como é que eu vou fazer num prédio desse? É difícil, né? Por onde eu vou descer essa pessoa? Ou subir, enfim, né? Detalhes pequenos, mas que... Exatamente, coisas simples, né? Coisas simples. Bem, a gente pode falar da Viplan, né? A marca, ela já é bem conhecida, já tem uma trajetória em Joinville, mas como eu falei no início, o que me chamou muito a atenção foi quando você apresentou toda essa visão, né, das pesquisas, da forma como vocês inclusive tratam também com o mercado que vende para vocês, né? Porque vocês fazem um encontro com os corretores, fazem questão de apresentar os detalhes dos produtos, né? Tenho amigos que trabalham no segmento e já reportaram isso. Conta para mim, como é que foi essa virada de chave para vocês? Porque eu imagino que em algum momento vocês perceberam, aqui tem um item legal de trabalhar para dar um direcionamento para a empresa, porque a marca já era consolidada. Mas todo esse desenvolvimento, né, esse cuidado, o próprio tratamento com o canteiro antes de virar obra, que também é uma inovação que vocês implementaram, que marcou, né, para quem passa pelo local, né? Como foi isso? Como nasceu isso? Então, eu tenho o privilégio de estar à frente de uma empresa aí que tem mais de 35 anos, né? Então é uma história bastante longa e que carrega uma credibilidade muito grande, né? E a credibilidade, ela nos permite fazer inovações, né? Ela nos permite arriscar um pouco mais, né? Então, eu comecei a trabalhar na empresa, na Viplan, em 2010, entrei à frente da administração da empresa, e esse momento coincidiu com o momento em que a gente precisava dar uma virada de chave de marca para a empresa, para comunicar um dos pilares que a Viplan fazia muito bem, e que não era tão bem comunicado na época, que era a personalização dos apartamentos. A gente sempre personalizou, a gente sempre permitiu que o cliente trocasse as tomadas de lugar, as paredes de lugar, os revestimentos. Sempre foi possível fazer isso nos apartamentos da Viplan, desde que ela foi concebida. Porém, isso não era uma coisa que a gente comunicava para o mercado. E em 2010, com a minha entrada na empresa, a gente, né, entendendo que isso era uma coisa que fazia parte do DNA da empresa, a gente entendeu que precisávamos comunicar isso de alguma forma. E lá, num conjunto perfeito entre engenharia e arquitetura, a gente lançou um produto que se chamou Pixel, um prédio que foi bastante emblemático para a época, porque
ele tinha desde um nome muito diferente, né, que se comunicava com um público muito jovem. Eu lembro que nas reuniões e apresentando para pessoas mais velhas, assim, elas dizem, mas o que é Pichel? Não entendo bem isso, né? E a gente, assim, também, lá em 2010, apostar e dizer, olha, não, isso é esse o nome, é porque a gente quer vender para quem entende o que é, né? E então a gente passou por um desenvolvimento de produto em que esse prédio, ele permitia que as pessoas escolhessem os clientes até a posição da janela na fachada. Então a gente tinha um casamento perfeito entre arquitetura e engenharia, de forma que a gente estava construindo uma obra que a gente não sabia qual era o resultado final dela. Né? Claro que era isso era um pouco contido, não era qualquer posição, né? E se ela queria sacada aberta ou fechada, ou a janela da suíte para face A ou face B do prédio, né? Enfim, era, de certa forma era contido, mas mesmo assim trazia uma surpresa, né? E era trazer a personalização do apartamento para a fachada. E isso fez com que a gente tivesse um engajamento incrível dos clientes. Foi uma obra que a gente teve quase zero de inadimplência, praticamente zero. Então, inadimplência zero, clientes muito engajados, participando do processo desde o início. Esse projeto começou a ser desenvolvido lá em 2010, foi lançado em 2013, atravessou um período muito turbulento na nossa economia, vendendo muito bem, vendendo por um preço legal. E daí a gente disse, opa, mas peraí, quando a gente lança boa arquitetura, empreendimento arrojado, dá uma arrisca vender só para um público, desenvolve uma persona um pouco melhor, pensa para quem a gente quer vender e para quem a gente não quer vender, a gente tem um resultado melhor aqui. E a gente passou daí a desenvolver e notar que isso era a grande questão. Nós podíamos fazer diferente, a gente podia tratar cada empreendimento de forma mais única, repetir menos as plantas, traçar essa questão da persona muito claramente, para quem que a gente quer vender, né? O Pixel se comunicava muito com o cliente da época, muito com o cliente jovem, ligado à tecnologia. Então, vamos agora desenvolver um produto para outro público, mas assim, também bastante nichado e tal. E isso fez com que a gente tivesse muito sucesso. A gente passou a trabalhar muito forte isso, e acho que hoje é o grande diferencial da Viplan. É isso, as pessoas que se identificam muito com os nossos produtos, porque elas, de alguma forma, se enquadram naquele perfil que a gente traçou lá no início, né? E hoje, esse desenvolvimento de persona, a gente chega a desenvolver personas que têm nome, enfim, né? Nomes fictícios lá, e que a gente traça os hábitos dessas pessoas, né? E a gente toma decisões de projeto, mas muitas vezes decisões técnicas mesmo, de obra. Um exemplo, vou te dizer, a gente desenvolveu um produto e que ele foi pensado para pessoas que já estavam em cargo de gerência, pessoas que costumam viajar, tal. Essas pessoas, por exemplo, quando viajam, ficam em hotel e sabem o que é uma ducha, um chuveiro com um monocomando, né? Não adianta eu colocar isso num empreendimento que eu estou desenvolvendo para um público que não viaja, que não conhece isso, ele não vai enxergar valor nisso, eu não tenho nem como comunicar isso para ele. Então imagina que é uma decisão técnica de desenvolvimento de obra lá, se eu vou pôr registros monocomando, hoje registros duplo lá, manivelinha dupla, ou não, né? Isso é uma decisão que vem com base na persona. Tem produto que isso cria valor, tem produto que isso não cria valor para o cliente. Então, esse tipo de decisão a gente tomar, vamos ter uma piscina aquecida. A piscina aquecida faz sentido para aquele cliente que trabalha o dia todo, que só consegue ficar em casa à noite com os filhos, e para o cliente que não fica final de semana em Joinville, final de semana é para pegar sol, ele vai para a praia, né? Ele tem a casa na praia. Ele tem a casa na praia, né? Agora, se eu estou falando de um cliente que passa os finais de semana em Joinville, esse cara é o cara que usa a piscina daí durante o final de semana, ele quer tomar sol, ele quer uma piscina no sol, ele não quer uma piscina coberta, aquecida, né? Então, são decisões que vão impactando desde o projeto até as decisões técnicas lá de obra. Essa questão da persona é fundamental, né? Porque você começa a refletir a respeito, né, de quem é o teu consumidor, e isso faz toda a diferença, porque, como eu disse, uma decisão técnica, ela passa por esse crivo, e não vai ter valor se aquele consumidor não enxerga valor nisso, né? Sim. É algo que para ele às vezes passa não entra na percepção dele, mas quando você consegue encontrar aquilo que se relaciona com o consumo dele, é interessante, né?
Uma das coisas que a gente enxerga também é a própria mudança da forma como se conduz os condomínios, né? A gente falou muito em episódios aqui a respeito dessa gestão do condomínio, dos elementos que precisam existir, a própria forma nova de consumo, Airbnb, por exemplo, não, pessoas estranhas transitando, tudo isso impacta, né? Imagino que também passa pela análise de vocês hoje essa mudança de mercado, né? Sim, a gente tem estado atento a isso. Os nossos condomínios hoje têm muitas áreas de uso compartilhado. Assim, eu tenho bicicletas compartilhadas em todos os nossos prédios sendo entregues, tenho espaço de ferramentas de uso compartilhado. Para nós hoje não faz sentido, imagina um apartamento pequeno e cada um, né? O Miguel tem uma furadeira, a Karine tem uma furadeira para usar de vez em quando. Cada um tem uma escada alta que só usa quando queima uma lâmpada e quando troca a cortina, para lavar a cortina. Assim, não faz muito sentido ter essas coisas. Então, hoje a gente entrega essas coisas para o condomínio, fica numa sala lá do condomínio que os moradores têm acesso e eles podem compartilhar esse tipo de coisa. Espaços de banho pet, né? Tem espaços onde eu posso ir lá dar banho no cachorro. É espaço de uso compartilhado para todo mundo. Sem contar nos coworkings, né? A gente entregou aí o primeiro prédio com coworking com porta para rua de Joinville, né? Então isso é uma coisa, já antes da pandemia, esse projeto estava desenvolvido, né? Atento ao esse cliente que está acostumado a compartilhar, né? E a gente achava que isso ia ser uma grande barreira, sabe? Isso ia dar muita dor de cabeça, tal. Mas, pelo contrário, né? As pessoas, quando elas procuram um condomínio, elas já morar em apartamento, elas já entendem que elas estão compartilhando espaços, né? E hoje as gestões de condomínio estão cada vez mais profissionalizadas, né? O que permite que a gente tenha esses espaços sendo muito bem cuidados, muito bem geridos, né? Existe uma mudança de comportamento também, né? De certa forma, o Uber, o Airbnb não deixam de ser compartilhamentos de coisas, né? Sim, então, isso tudo a gente se adaptou. Tá tornando mais fácil para as pessoas, né? Diferente do que a geração anterior que não... né? Assim, não tinha essa mentalidade. Sim, meu pai queria ter uma furadeira, né? Queria ter a caixa de ferramenta dele. Ele queria ter a caixa de ferramenta dele, né? Exatamente. Enfim, então isso foi mudando muito e assim, a gente não tem visto problemas decorrentes disso nos condomínios. Claro que tem que ter regramento, tem que ter tudo, né, operando, funcionando, né, mas assim, não vemos problemas decorrentes disso. O Airbnb, claro, é uma grande questão, né, mas existem hoje empresas operando semelhante ao Airbnb, dando mais segurança para os condomínios, né, com locações que a gente chama de média temporada, né, são as locações que vão de 1 ano a 11 meses, né, de 1 mês a 11 meses, né, que são locações que são temporárias, mas não são tão rápidas quanto os hotéis, né? Essa é uma locação aí interessante. Existe normalmente a média aí, aqui em Joinville, até de locação de curta temporada, que a gente diz, ela é de 3 a 4 meses, então não é assim também uma troca de gente tão rápida assim nos condomínios. A pessoa aluga e fica bastante tempo. Do contrário, ela acaba ficando em hotel, né? Tem uma rede hoteleira boa também. Com exceção, claro, isso falando de Joinville, falando de Curitiba, por exemplo, que são cidades em que não existe essa questão da temporada, da praia, né? Claro, estou falando de uma cidade uma cidade como Balneário, frente mar, daí é 3, 4 dias, né? É a turma oferecendo a chave na calçada. Sim, daí ali vira muito, é 3, 4 dias, né? Mas aqui não, aqui vai vir quem que vem para Joinville ficar no Airbnb. É alguém que vem para a cidade porque vem fazer um trabalho, vem fazer um tratamento médico. Essas pessoas ficam períodos de tempo maior. Assim, não é esse festeirê que a gente imagina também, né? Mesmo que venham para estudar, vem para estudar por um semestre, por um ano, né? Então, assim, é muito mais... Tem uma programação associada. Não é... Claro, é bem diferente de uma cidade turística, né? Exatamente. Bem, a gente já está encaminhando para o final, né, do programa. Que pena, o papo tá bom, estou gostando, agora estava aquecendo. Exatamente. Não tem ideia de como é difícil para mim interromper, porque eu poderia ficar 5 horas conversando, e a turma aqui do bastidor sabe. Mas a gente acaba tendo uma limitação, né, a se cumprir. Mas o bacana do podcast é isso, porque fica aquela vontade de um novo episódio, né? Poxa, dá para convidar e continuar o papo e falar de construção e falar de inovação
não tem limite, né? Sempre tem alguma coisa nova. Daqui a um mês, se a gente voltar a conversar, algo novo aconteceu e pode ser apresentado. Então, isso é o legal do podcast, né? Mas o que a gente costuma fazer aqui, né, em todos os episódios, é sempre perguntar, né, para o nosso convidado a respeito de uma sugestão de literatura, algo que marcou, não necessariamente técnico, de qualquer campo, para que a gente possa adicionar uma lista que a gente vem formando para que aquelas pessoas que consomem o nosso produto possam compartilhar dessa referência, né? Legal, eu trouxe sim uma dica, mas posso falar só, tu me fez uma pergunta antes que eu acabei não respondendo e é uma coisa que eu tenho bastante orgulho que a gente fez lá na Viplan, que é tu entrou um pouquinho no assunto, deu a deixa para mim, né, Miguel, para eu falar da praça temporária que a gente fez no canteiro, e que acho que isso é uma coisa que se a gente fizesse construtoras para a cidade, a gente transformava a cidade inclusive num lugar melhor. A gente, entre a compra do terreno até começar a construir, normalmente esses terrenos das construtoras ficam mais de um ano na nossa mão, vazios, esperando as licenças, esperando que as coisas deem certo para a gente começar, de fato, ter o alvará de construção e começar a construir, né? Vocês sabem como é burocrático isso. E a gente teve uma experiência num terreno de esquina, ali no bairro Anita Garibaldi, próximo do Angelone, ali da Ministro, em que a gente fez uma praça temporária. É bem na esquina da Santiago com a Concórdia, com né? a Concórdia, Infelizmente agora Já início de junho, a gente obra. começou a obra, a gente teve que Mas desmontar. eu fui pelo menos 3 vezes ali, eu moro muito próximo. Ah, legal. E fui brincar com as meninas, porque elas queriam andar de bicicleta, elas estavam aprendendo a andar de bicicleta. E ali era ótimo. Não, a ideia é sensacional, sabe? Eu olhei para aquilo e comentei com a minha esposa, poxa, é o que precisa ser feito, porque o terreno fica lá parado. Eu fiquei só pensando nas dificuldades, se teve ou não, do ponto de vista de aprovação, poder utilizar. Então, zero dificuldade, né? Um terreno privado, a gente pode dar a destinação que a gente quiser, né? Então, não teve muito problema com isso. E foi muito legal, a comunidade aceitou muito bem. A gente sabe como é ruim, a gente construiu o prédio do lado de um outro prédio, do lado da casa. A gente sabe o quanto a gente incomoda, né? E quanto a gente também não é desejado pela vizinhança, né? Então, assim, foi uma forma de que a gente conseguisse dar um pouco antes de causar a confusão que a gente sabe que causa durante aí quase 3 anos de obra. Então, foi uma coisa bem positiva, foi para a comunidade, não tinha intenção nenhuma de venda, tal, era uma ação exclusivamente de marca, de reforçar a nossa marca e de mostrar que a gente também está preocupado com a comunidade e que é uma preocupação prévia, né, antes do projeto, porque eu digo assim, a gente como construtora tem que pensar que a gente faz coisas que vão ficar eternizadas, né? Eu digo assim, na pior das hipóteses, nossos prédios têm que durar 50 anos, né? Mas eles têm que durar 300, 400, 500 anos. Espero eu que durem, né? Então, a gente tem que muito se preocupar com esse legado para a cidade, né? Então, e que se esse legado puder começar antes mesmo do prédio, né? Eu acho que é muito legal. Então, essa história a gente teve para contar lá, foi bastante bacana, foi um resultado bem positivo, a comunidade gostou, foi triste desmanchar, era uma praça onde tinha uma quadra de beach tênis, um espaço para passear com o cachorro, algumas mesinhas para fazer piquenique, às vezes a gente fez alguns eventos, tinha food trucks, então foi bem bacana e deixou um legado positivo, né, para o bairro antes de começar a obra. Eu vou dizer para ti, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou copiar. Mas isso é uma coisa que a gente deseja que seja copiado, porque faz uma cidade melhor. Eu brinco com isso, mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que os bons exemplos devem ser seguidos. Se eu puder transmitir algum bom exemplo que alguém possa copiar, eu não preciso ter essa reserva. E é a certeza de caminho certo, né, Miguel? Quando alguém te copia, eu costumo dizer lá na Viplan, gente, estão nos copiando é porque a gente está fazendo algo certo. Não, aquilo ali foi muito bem acertado, porque de fato deu uma destinação interessante para o local, criou um ambiente, isso reforça a marca, sem dúvida, né? Isso é importante para a marca e também mostra o potencial, né, que a construção civil tem, né? A transformação daquele espaço. Que não é necessariamente só uma incomodação, né? Isso realmente chamou bastante atenção, ficou bem legal
e espero que seja repetido mesmo por outras empresas. Eu acabei não indo, não fui, mas o que eu ouvi falar, até acho que teve umas feirinhas, né? Teve essas feiras de artesanato mais descoladas. Nossa, a gente recebeu muitas algumas. pessoas comentaram. Feira Pet. Então, eu lembro, assim, não, eu sabia que, né, que tava tendo lá, que era da Viplan e tudo. E falta, né, isso em Joinville, assim, falta esses espaços, falta... Sim, a cidade é bastante carente disso, né? E acho que essa coisa de trazer alegria para o lugar é um pouco até do livro que eu vou falar e falar também um pouquinho que uma das coisas que eu acho mais fascinantes na nossa profissão como engenheiros e arquitetos, essa possibilidade de a gente eternizar o que a gente faz, né? Então a gente tá ali, a gente passa anos depois e diz, nossa, esse prédio foi meu pai que fez, esse prédio fui eu que pensei no projeto, então isso é muito legal. E agora já entrando na minha dica de leitura, Miguel, esse é um livro, vou indicar um livro que se chama Arquitetura da Felicidade. É um livro que eu li já faz muito tempo e de vez em quando eu dou uma relidinha nele, que é muito legal. É um livro de um filósofo suíço que mora em Londres, chama Alain de Botton, e ele fala um pouco de como a criação dos espaços impacta na nossa felicidade, na relação que a gente cria com as casas, com os ambientes que a gente frequenta, a relação que a gente cria com a arquitetura influencia a nossa vida do ponto de vista profissional, emocional, das relações, como uma arquitetura pensada para facilitar relações entre pessoas no escritório, por exemplo, vai fazer com que aquela empresa tenha melhores resultados. Então ele vai falando um pouco disso e vai trazendo isso desde das construções antigas, da Roma antiga, e fazendo até um pouco, contando um pouco da história da arquitetura, com base nessa visão aí para a arquitetura da felicidade. Então, falando um pouco de como esses projetos de arquitetura despertam sensações nas pessoas, seja pela beleza, pela memória, pelas sensações, pela satisfação de estar num ambiente que a arquitetura pode trazer para a vida das pessoas. É bem legal, dou essa dica aí para os colegas engenheiros, mas vai contar um pouco da história da arquitetura. Vale a pena, é um livro não muito grande de ler, uma leitura fácil, é um livro escrito por um filósofo que não é arquiteto, então é bem interessante aí para abrir um pouquinho a mente e pensar um pouco sobre esses espaços que a gente cria e esse legado que a gente deixa. Excelente indicação. Agradeço, a gente vai publicar isso, a gente sempre atualiza essa lista de tempo em tempo e te agradeço. Eu gosto bastante dessas leituras. Eu estou lendo um outro livro sobre urbanização, que fala um pouquinho mais sobre, né, a questão, né, do empreender nas cidades, né, as cidades como uma invenção da humanidade e não tenha dúvida, a formação do espaço é fundamental, né, ela reflete o nosso comportamento, né, quando você começa a estudar um pouquinho mais cidade formal, informal, você começa a ver isso, né, que essa formação de espaço ela tem uma influência imensa, né, no nosso dia a dia. Bem, como a gente já falou, é uma pena ter que encerrar, né? Mas eu queria te agradecer por mais uma vez aceitar o nosso convite. Já antecipo, né? Faremos novos convites para poder continuar esse bate-papo sobre o universo da incorporação. Queria te deixar à vontade para as considerações finais, onde as pessoas podem te encontrar, onde podem encontrar informação da tua empresa, por favor. Legal. Gente, prazer estar aqui, eu adoro conversar também, adoro falar, sou uma apaixonada por, como eu falei, por incorporação, por desenvolver produto, por arquitetura, né? Então acho que eu espero ter passado um pouquinho dessa paixão aqui no podcast, dizer que para vocês que podem seguir a Viplan nas redes sociais, podem encontrar a gente nas redes sociais no @meuviplan, e vou deixar o meu e-mail. Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato por e-mail, é anarita@viplanengenharia.com.br e vão escrever aqui embaixo. Chique isso. Edição. Então, podem ficar à vontade para mandar e-mail e para a gente trocar uma ideia aí. Estou sempre à disposição e estou à disposição da Jess sempre. São nossos parceiros, tenho grandes parceiros de negócios que estão bastante envolvidos com vocês lá e que
que agregam muito para os nossos projetos. Maravilha. Karine, considerações finais? E agradecer, né, pela tua presença. De fato, já tinha ficado daquela apresentação, né, do evento lá de engenharia civil, então já tinha ficado aquele gostinho de, vamos conversar mais sobre isso, vamos abrir, né, pro podcast. E foi sensacional, acredito que realmente abre a cabeça das pessoas que vão assistir esse podcast a respeito de construção civil, de que é possível fazer diferente, que, né, é possível pensar diferente, que as coisas estão evoluindo. E acredito que essa visão da Viplan realmente é sensacional sobre como mostrar isso, né, para a sociedade. Então, muito obrigada pela tua presença e espero que a gente possa estar fazendo um próximo episódio. Certamente. Lembrando que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais do nosso parceiro que acredita e apoia esse projeto. Vai lá no canal, na última publicação da Mútua, escreve, né, a GES Podcast, para movimentar a rede do parceiro e também saber que a gente está alcançando um público bacana. E claro, fica aqui mais uma vez o meu pedido para que você se inscreva no canal da GES, marque o sininho para receber notificação sempre que algo novo for publicado lá no canal, compartilhe com seus amigos e parceiros e também segue no Instagram a GES em @GESOficial. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!